Olá! Hoje a gente vai tentar entender uma história cheia de paradoxos, a da cidadania no Brasil moderno. É uma jornada de promessas gigantescas, sabe? Mas também de desafios que parecem não ter fim. É sobre direitos que existem no papel, mas que, na prática, para muita gente, ficam bem distantes. Bom, vamos mergulhar nisso. E para começar tem essa citação de José Murilo de Carvalho, que é a fonte da nossa análise. E olha, ela resume bem a coisa toda. O Brasil que saiu da ditadura militar vivia um otimismo imenso, mas ao mesmo tempo uma frustração danada. É essa dualidade, essa briga constante entre a esperança e a incerteza que a gente vai desvendar agora. Então, para entender isso, a gente precisa voltar lá para 1985 com o fim do regime militar. Aquilo foi um momento de euforia, sabe? Uma sensação geral de que um país totalmente novo estava nascendo, um país que seria construído em cima de direitos e da democracia. E no coração de toda essa promessa estava a Constituição de 1988. Ela não era só mais uma lei, era um verdadeiro símbolo. Ganhou até o apelido de Constituição Cidadã. E a ideia era que ela fosse a base para um Brasil muito mais justo, garantindo um monte de direitos políticos, sociais, cíveis, para todo mundo. A grande questão era, essa promessa ia aguentar o tranco da realidade? Ok, vamos olhar para o primeiro pilar então, os direitos políticos. Nesse ponto, a expansão foi gigante. Muito mais gente pôde, pela primeira vez, participar da democracia. Só que essa vitória veio com um lado bem sombrio. Olha só que sequência de eventos. Em 88, o direito de votar cresce absurdamente, incluindo analfabetos e jovens de 16 anos. Um ano depois, em 89, o país tem a primeira eleição direta para presidente em quase 30 anos. E aí, só 3 anos depois, o primeiríssimo presidente eleito desse jeito sofre um impeachment por corrupção. Foi uma vitória cívica, claro, mas também um choque de realidade que mostrou o quanto o sistema novo ainda era frágil. E esse quadro aqui bota o paradoxo em números, para a gente ver bem. Do lado esquerdo, a expansão, um eleitorado gigantesco. Mas olha para o lado direito, a distorção. Um sistema onde o voto não tinha o mesmo peso para todo mundo. Um eleitor de um estado menos populoso valia muito mais que um de São Paulo. E para piorar, a explosão no número de partidos criou uma confusão política, um cenário caótico que tornava a tarefa de governar um desafio constante. Agora, vamos para o segundo pilar, os direitos sociais. E aqui a história de duas faces se repete. A gente teve progressos, sim, não dá para negar, mas eles foram meio que engolidos por um problema estrutural gigantesco que simplesmente não ia embora. E aqui a gente vê que teve coisa boa sim. Olha esses números. A mortalidade infantil caiu bastante e a educação básica se tornou praticamente universal. Isso são conquistas muito reais, que melhoraram a vida de milhões de pessoas e que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. Pois é, só que aí vem um número que muda completamente a perspectiva. Um coeficiente de Gini de 0,6. Isso colocava o Brasil, na época, lá no topo do ranking mundial de desigualdade. Então, a questão é essa. Apesar dos avanços sociais, a estrutura econômica do país continuava sendo absurdamente injusta. E este gráfico aqui, nossa, ele escancara a realidade. Os 20% mais ricos ficavam com quase 2/3 de toda a renda do país. Enquanto isso, a metade mais pobre da população tinha que se virar com só um pouquinho mais de 10%. Essa é a tal grande desigualdade que minava a promessa de uma cidadania social completa. E aí a gente chega no terceiro pilar, e talvez o mais frágil de todos, os direitos civis. É aqui que a ideia de cidadania para uma parcela enorme da população simplesmente desmorona. É aqui que a lei não funciona como deveria. Esse dado aqui é de cair o queixo, né? Olha para o gráfico. Essa fatia enorme, 41% das pessoas, não denunciou um crime por um motivo muito simples e devastador. Ou não confiou na justiça, ou, pior ainda, tem medo dela. A instituição que deveria proteger era vista como inútil ou até como uma ameaça. E essa falha toda acaba criando uma coisa que a fonte descreve como uma cidadania de castas. Não era mais só sobre desigualdade de dinheiro, mas sobre uma desigualdade na frente da lei, criando 3 classes bem diferentes de cidadãos. Funciona mais ou menos assim, em 3 níveis, digamos. Primeiro, os doutores, a elite que na prática opera acima da lei. Depois vem os cidadãos simples, a classe média, que sente tanto os benefícios quanto o peso da lei. E por último, lá na base, estão os elementos, como são chamados no jargão policial, os marginalizados, que só conhecem a lei como uma força de repressão, quase nunca como proteção. Tá, mas e aí? Como é que a gente explica essa confusão toda? Voto que se expande, mas com caos político. Ganhos sociais, mas com uma desigualdade extrema.
e direitos civis que simplesmente não funcionam. A fonte que a gente está analisando oferece uma teoria central muito poderosa para amarrar tudo isso. Para entender a tese, a gente precisa dar um passinho para trás e conhecer o modelo clássico, digamos assim. Ele foi proposto por um sociólogo chamado T.H. Marshall. A ideia dele era que as democracias mais estáveis da história seguiram uma ordem, uma sequência bem específica para construir a cidadania. A sequência lógica seria essa. Primeiro, você constrói uma base muito forte de direitos civis, como liberdade, justiça. Em cima dessa base, você coloca os direitos políticos, de participação. E por último, lá no topo, vêm os direitos sociais, como saúde e educação. Uma pirâmide estável, com o alicerce no lugar certo. Só que o Brasil fez tudo ao contrário. Virou a pirâmide de cabeça para baixo. Primeiro, vieram os direitos sociais, dados de cima para baixo. Depois, os direitos políticos, que foram construídos em cima de uma base toda frágil. E por último, meio que largados no chão, ficaram os direitos civis, o alicerce que nunca foi construído direito. Essa inversão não é só uma curiosidade histórica, não. É a chave, a origem da instabilidade crônica do nosso sistema. E quais são as consequências de se construir uma cidadania sobre uma fundação tão instável? O resultado, como se pode imaginar, é uma cultura política com características bem particulares. Essa pirâmide invertida acabou gerando uma cultura política que valoriza muito mais o presidente do que o Congresso, que fica sempre procurando um salvador da pátria, em vez de fortalecer as instituições, e que funciona muito na base da troca de favores. Isso cria o que a fonte chama de estadania, uma relação de dependência com o Estado e não de uma cidadania ativa que participa e cobra. E quando a gente olha para o futuro, essa encruzilhada fica ainda mais nítida. De um lado, tem ameaças novas chegando. Pressões para diminuir o tamanho do Estado, uma cultura de consumo que meio que apaga o debate político, mas do outro lado tem umas fagulhas de esperança. O crescimento de ONGs que realmente fazem a diferença e novas formas de participação local, mostrando que a sociedade está se organizando para construir, finalmente, a cidadania de baixo para cima. E a gente termina com a reflexão final da nossa fonte, que é muito forte. Se lá no século XIX a escravidão era o câncer que impedia o Brasil de se tornar uma nação de verdade, hoje esse câncer é a desigualdade. A pergunta que fica no ar é: como uma democracia pode sobreviver, pode se fortalecer sem resolver a sua ferida mais profunda? A resposta ainda está sendo escrita.